Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma vez, um grande privilégio. Podemos estar juntos, congregarmos, adorarmos ao Senhor, louvarmos a Deus por tudo que Ele é, estarmos diante dEle, sabendo que Ele tem mantido, cuidado, transformado as nossas vidas. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade às pregações das parábolas. Peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias, lá em Mateus, no capítulo 25, do verso 14 em diante. Vamos até o verso 30. Ele está dando continuidade aqui, é Jesus, tratando ali com os seus discípulos, falando sobre as parábolas que ele já tinha começado desde o capítulo 24, onde ele vai tratar das últimas coisas, ele vai falar sobre o templo, ele vai falar sobre as coisas que hão de vir, como ele vai vir. Ele fala sobre que ele vai vir como um ladrão, ali no verso 44, que você não sabe nem o dia nem a hora, e ninguém vai saber. Ele vai tratar sobre a parábola da figueira também. E assim ele começa a tratar de outras parábolas. A parábola do servo fiel. A parábola das 10 virgens. E então a gente entra nessa parábola. Então vamos lá. Mateus 25, do verso 14 em diante. Amém? Todos acharam? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido os 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ó Deus, é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor faça morada em nossos corações, a partir da Tua palavra e a compreensão daquilo que o Senhor
vem colocar em nossos corações esta noite, ó Deus. Clamamos a Ti, para que a boa semente dê frutos, se desenvolva, e tenhamos, ó Deus, o que partilhar com os nossos amigos, colegas, família, e possamos, ó Deus, cada dia mais receber daquilo que é do Senhor. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, é o Senhor conversando com seus discípulos, alertando sobre a vigilância, trazendo um alerta sobre aquilo que está acontecendo. Nós falamos nas parábolas do dono da casa, lá na parábola do servo bom e fiel, do servo infiel. Falamos do noivo na parábola das 10 virgens. E agora, mais uma vez, falamos sobre esse Senhor, dono de terras, dono de bens, com dinheiro, e deixa isso para os seus servos, confiando nos seus servos. E nessa parábola, Mateus usa 10 vezes essa palavra Senhor. De novo, a comunidade, a igreja, aos irmãos, aos servos. E vamos refletir a partir do afastamento do Senhor, que demora para retornar de novo. As 10 virgens, eles esperavam. O Senhor conhece as nossas capacidades. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe como nós nos comportamos, ainda mais quando se trata de dinheiro. Ainda mais quando se trata de dinheiro. Porque nesta parábola não se destacam propriamente os dons como primordiais e essenciais, mas o uso e a valorização desses dons. Nisso o Senhor é justo e totalmente justo. O Senhor não confia mais na mão de alguém do que Ele pode realizar. Então Ele não dá mais daquilo que Ele pode, da sua capacidade. Ele te conhece, da cabeça aos pés, de todas as suas intenções. Mais um ponto, vamos falar apenas sobre os 2 servos primeiros. Depois de um longo tempo, o Senhor voltou e chamou seus servos para o acerto de contas. O dia do ajuste chegou. Os livros foram abertos e cada servo prestou contas do dinheiro que ali havia sido confiado. O primeiro servo apresentou não apenas os 5 talentos recebidos, mas também os outros 5 que havia conseguido. Devolveu ao seu senhor o capital e o lucro, que deu 10 talentos. Ele entregou ao seu amo uma grande quantia de dinheiro que provava, sem dúvida, que tinha sido digno de toda a confiança, sem chamar atenção para si, com simplicidade, fez o seu senhor notar os 5 talentos adicionais, colocou para si, guardou e entendeu. E ele não chamou para si o orgulho. A resposta do Senhor foi equivalente à fidelidade do servo. Foi generoso ao exaltá-lo, foi generoso ao recompensá-lo. Primeiro exclamou, muito bem, elogiando o excelente desempenho do servo. A seguir chamou-o de servo bom e servo fiel. Primeiro, a seguir chamou-o de servo bom e fiel. E em terceiro, o colocou como responsável por muitas coisas. E ainda em quarto lugar, convidou-o a se assentar à sua mesa e celebrar com ele o resultado obtido. Sentar-se à mesa com o Senhor sugere, obviamente, igualdade. Pois sabe e conhece quem é o seu Senhor. O segundo servo apresentou-se diante do seu senhor com 2 talentos, bem como com os 2 a mais que ganhou no investimento que fez com o dinheiro. Também esse servo não procurou chamar atenção para si mesmo, mas para os talentos que conseguiu. O Senhor não foi menos generoso com o segundo.
menos do que foi com o primeiro, óbvio. Da mesma maneira, as recompensas foram equivalentes à fidelidade demonstrada. O Senhor provou ser um homem generoso para com esses homens, que entenderam os seus propósitos, a dignidade, a capacidade que o Senhor já conhecia daqueles homens. Simplesmente se provou perfeita. Aconteceu da maneira que ele esperava. Homens fiéis, homens bons, homens diligentes. E o terceiro servo? Quando o terceiro servo se apresentou para prestar contas, a cena mudou. Ao invés de devolver o dinheiro que lhe fora confiado, como tinha feito os dois primeiros, o servo começou a fazer um pequeno discurso. Veja bem, peraí, olha lá. Não louvou ao Senhor pela generosidade demonstrada. Antes descreveu o seu Senhor como um homem rigoroso, que ceifava onde não havia semeado, e que recolhia onde não havia espalhado a semente. Como diz na terrinha, manda matar e manda viver. Ele chegou, ele sabia quem era o homem. Porque teve medo de arriscar, tinha cavado um buraco na terra e enterrou ali o seu dinheiro. Engraçado, né? Parecia dizer ao seu Senhor com orgulho: por que o Senhor teve tão pouca confiança em mim, entregando-me apenas um talento? O que eu poderia realmente fazer com ele, levando-se em conta que se tivesse algum lucro, eu pouco viria dele? E por desdém, decidi nada fazer com dinheiro. Olha o orgulho, né? Olha o orgulho, olha o vitimismo, ainda botando culpa no Senhor. Infelizmente, há muita contradição nesse discurso que ele fez. Ele falhou não entendendo a bondade do Senhor, mas vendo-o segundo a sua própria natureza, invejosa e egoísta. Ele achou que o seu Senhor era invejoso, era egoísta igual ele era. Ele se sentiu diminuído, embora afirmasse que temeu fazer qualquer investimento com o dinheiro dos outros, com o dinheiro alheio. Isso se chama vitimismo, meus irmãos. Ele não usou o talento de modo lucrativo, mas parecia esperar palavras elogiosas por apenas tê-lo guardado com segurança. Eu não perdi nada que é do Senhor. Como se isso fosse crédito, como se isso fosse algo bom. Queria que o Senhor entendesse que não perdeu nada do dinheiro do seu Senhor. Explicitamente disse que o talento pertencia ao seu Senhor e ele o conservou com segurança. E sabe o que é pior? Que na cabeça dele isso era correto, era o mais certo a se fazer. Quantos de nós não pensamos a mesma coisa? Não, peraí, esse dinheiro não é meu. Ele me confiou esse negócio, sabendo que o seu Senhor o conhecia pelo seu bom trabalho e confiou o dinheiro para ele, para que ele investisse, para que ele usasse esse dinheiro, para lucrar com esse dinheiro. Ele sabia que poderia ter sido feito um bom trabalho com aquele dinheiro, mas ele não. Eu tenho plena convicção de que somos limitados nessa geração, extremamente limitados, quanto a observar os bons investimentos, por nem sequer pensar em perder o dinheiro, mesmo que seja de outros. Meus irmãos, nós nessa era, nessa contemporaneidade, nós temos oportunidades de investimentos tão boas quanto isso aqui que a gente está lendo, a gente está ouvindo. Nós temos oportunidades, meus irmãos. Só que parece que há um bloqueio enorme que tem acontecido há gerações, de que a gente não pode lidar com dinheiro, de que o dinheiro é sujo.
A Bíblia vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema. O problema é essa ânsia pelo valor, pelo que o dinheiro faz com a gente, pelo poder que ele nos traz, né? E não é isso, porque essas coisas contaminam o nosso coração. E quando amamos o dinheiro, nós o adoramos, idolatramos e nisso pecamos. E de repente isso é colocado na mente do crente, ou não só do crente, mas de toda uma sociedade. Então ninguém põe a mão no dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo. Ele foi criado para que haja bênçãos. Olha o que esses dois primeiros homens, olha o que aconteceu com eles. Eles amaram o dinheiro. Eles conheciam ao seu Senhor, e o seu Senhor os conhecia. Usaram do dinheiro para fazer mais dinheiro. E não tomaram para si o crédito disso, não. Eles honraram ao seu Senhor com o dinheiro. Quando pensamos dessa forma, os irmãos podem ter certeza de que há bênçãos relacionados ao dinheiro. Aqui, para nós, Jesus fez aos seus discípulos um sermão sobre o final dos tempos, ali no capítulo 24, que nós já falamos, e prosseguiu com algumas parábolas relacionadas à sua volta. Tudo isso aconteceu 2 ou 3 dias antes da celebração da Páscoa. A gente pode ver ali no capítulo 26, aqui mesmo de Mateus, no verso 2, que diz assim: vocês sabem que daqui 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, eles estavam à beira dessa Páscoa, estavam às portas daquilo que ia acontecer com Jesus. Mas se a gente faz um paralelo ali com Lucas 19, de 12 até 27, há um registro de que Jesus ensinou a parábola das 10 minas, depois de ter deixado Jericó. E ao se aproximar de Jerusalém, pouco antes ou no próprio domingo de Ramos, essa parábola se assemelha à dos talentos, praticamente muito parecidas. Porém, quando a gente olha a estrutura de uma, o contexto histórico delas, e ambos pelos evangelistas Lucas e Mateus, a finalidade da parábola é a mesma. Cremos que Jesus ensinou essas parábolas em tempos diferentes, mas com um propósito de atender ao que ele queria. Estejam alertas, estejam atentos, cuide. A parábola dos talentos é a mais longa registrada no Evangelho de Mateus. Relata de maneira minuciosa a conversa entre o Senhor e os seus servos, ou sócios, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A conclusão é um tanto longa e vai fechar com as outras parábolas. Exatamente, o finalzinho dessa parábola, ela vai arremeter às outras parábolas. Então, o Senhor, Ele abraça, Ele fecha o seu contexto dentro dessas parábolas. Então vamos entrar um pouquinho a respeito um pouco mais da prática dessa parábola, falando um pouco o dinheiro que foi confiado. A palavra talento, como usamos hoje, ela se refere a um dom natural. Qual o seu talento? Meu talento, de repente, é fazer projetos, alguma coisa que eu gosto de fazer. O talento dos músicos aqui, a gente já consegue perceber, né? Assim, se uma pessoa possui um talento artístico e é criativa, geralmente é muito admirado. Porém, no Novo Testamento, o talento se refere exclusivamente a uma moeda de uso corrente na época e representa um determinado valor em dinheiro. Nessa parábola, nós devemos pensar em termos do salário anual recebido por um trabalhador. Então, um talento é o valor do salário anual desse trabalhador.
As quantias que o Senhor confiou aos servos eram grandes, mas não eram exageradas. Mesmo que os ouvintes do Senhor não possuíssem pessoalmente tamanhas somas em dinheiro, eles tinham conhecimento do sistema bancário. Sabiam também que, tendo muito dinheiro, pode-se rapidamente ganhar muito mais dinheiro através das especulações nos mercados deles. Assim como nós temos hoje, guardadas, claro, as devidas proporções. Hoje nós temos a internet, mas o mercado financeiro mundial, global, muito mais rápido, muitos juros, da mesma forma como acontecia lá. Na antiguidade, os juros eram elevados também. Talvez os servos eficientes tenham agido eles próprios como banqueiros, pego aquele dinheiro que o Senhor deu para eles e imediatamente já fez todos os negócios e conseguiu duplicar o negócio. Que exímios, né? Há muito a ser ensinado a nós nos tempos de hoje a respeito dessa sabedoria. Podemos sim olhar para estes homens que tiveram zelo e cuidado em como investir os seus próprios dinheiros. Talvez esses servos eficientes tenham agido, como esses banqueiros. Então, uma pessoa que reuniu os seus servos, comunicou-lhes que se ausentaria do país por um longo período de tempo. Ele tratou com esses seus servos uma base comercial, mas a maneira oriental, como sócios em uma empreitada. Eram homens que sabiam como lidar com dinheiro, eram homens que sabiam como negociar o seu dinheiro, e sabiam que haveria, usando bem esse dinheiro, haveria lucro para eles também. Então há uma sociedade, sim, nesse momento. Porque na sociedade a coisa acontece da seguinte forma: ou você entra meio a meio, ou você usa do seu trabalho a partir de uma verba, de um capital externo, e o seu trabalho é recompensado. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Esses homens que usaram e duplicaram aquilo que receberam, usaram de um bom trabalho para com aquele senhor. Sua reserva de caixa importava em 8 talentos. Essa era a quantia que o Senhor dispôs ali para aqueles homens. 5 mais 2 mais 1. O Senhor conhecia seus servos muito bem. Ele tinha aprendido a reconhecer a capacidade deles e sabia que podia confiar a eles a sua riqueza. Andava junto com o Senhor. Ele sabia quem eram aqueles homens. É engraçado como a coisa acontece e de repente aquilo que você imagina que era uma pessoa que caminhou com você, a coisa dá uma, se perde. Somos seres humanos, somos seres caídos, erramos, mas o Senhor conhece as nossas intenções, nossas motivações, nossos pensamentos. Então, esperava que pegassem o dinheiro e aplicassem de forma sábia, de modo que quando ele voltasse, pudesse recompensá-los por incrementar os seus lucros. Assim, deu o primeiro servo 5 talentos, ao segundo 2, ao terceiro apenas 1. Quantos talentos então? 8. Você faça vezes o seu salário anual e já dá para ter uma ideia do que estamos falando, na quantia que estamos falando. Pegue o seu salário, você que trabalha, recebe o seu honorário mensal. Multiplique por 12. Esse é o valor de um talento. Se a gente pode fazer uma comparação. Com certeza, contratos foram feitos acertando as condições combinadas entre as partes. O capital naturalmente pertencia ao Senhor, como eu já disse. Em troca, o Senhor poderia recompensar os servos adequadamente, e eles poderiam esperar novas participações numa nova sociedade. Nada como fazer um bom trabalho. Nada como usar
daquilo que o Senhor nos abençoa em termos de sabedoria, de conhecimento que temos adquiridos nessa terra, para usarmos disso para o Senhor. Podemos fazer isso, meus irmãos. Aqui não é a parábola falando contra o dinheiro, mas é a sabedoria, como é utilizado esse dinheiro. O primeiro servo investiu bem os 5 talentos e logo havia dobrado a quantia. Assim fez também o segundo servo, que recebeu 2 talentos. E aquele a quem foi dado 1 talento, no entanto, teve medo de investir. Talvez se sentisse diminuído pelo fato de ter sido confiado aos outros uma quantia muito maior. Sabia que o seu senhor era um homem rigoroso e que exigiria o lucro, mas o lucro conseguido com 1 talento seria pequenininho em comparação com o obtido com 5 talentos, por exemplo, ou mesmo com 2 talentos. Então não fez nada com o dinheiro e colocou no colchão? Não. Jogou debaixo do tapete? Não também. Ele enterrou mesmo. Assim ficaria em segurança. E quando o Senhor voltasse, poderia devolver a soma original de 1 talento. E fica aqui uma primeira lição para nós. O Senhor não exige o mesmo de todos. A um confiou mais, não. Isso não é injusto. O Senhor conhece as nossas capacidades. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe como nós nos comportamos, ainda mais quando se trata de dinheiro. Ainda mais quando se trata de dinheiro. Porque nesta parábola não se destacam propriamente os dons como primordiais e essenciais, mas o uso e a valorização desses dons. Nisso o Senhor é justo e totalmente justo. O Senhor não confia mais na mão de alguém do que ele pode realizar. Então ele não dá mais daquilo que ele pode, da sua capacidade. Ele te conhece, da cabeça aos pés, de todas as suas intenções. Mais um ponto, vamos falar apenas sobre os 2 servos primeiros. Depois de um longo tempo, o Senhor voltou e chamou seus servos para o acerto de contas. O dia do ajuste chegou. Os livros foram abertos e cada servo prestou contas do dinheiro que ali havia sido confiado. O primeiro servo apresentou não apenas os 5 talentos recebidos, mas também os outros 5 que havia conseguido. Devolveu ao seu senhor o capital e o lucro, que deu 10 talentos. Ele entregou ao seu amo uma grande quantia de dinheiro que provava, sem dúvida, que tinha sido digno de toda a confiança, sem chamar atenção para si, com simplicidade, fez o seu senhor notar os 5 talentos adicionais, colocou para si, guardou e entendeu. E ele não chamou para si o orgulho. A resposta do Senhor foi equivalente à fidelidade do servo. Foi generoso ao exaltá-lo, foi generoso ao recompensá-lo. Primeiro exclamou, muito bem, elogiando o excelente desempenho do servo. A seguir chamou-o de servo bom e servo fiel. Primeiro, a seguir chamou-o de servo bom e fiel. E em terceiro, o colocou como responsável por muitas coisas. E ainda em quarto lugar, convidou-o a se assentar à sua mesa e celebrar com ele o resultado obtido. Sentar-se à mesa com o Senhor sugere, obviamente, igualdade. Pois sabe e conhece quem é o seu Senhor. O segundo servo apresentou-se diante do seu senhor com 2 talentos, bem como com os 2 a mais que ganhou no investimento que fez com o dinheiro. Também esse servo não procurou chamar atenção para si mesmo, mas para os talentos que conseguiu. O Senhor não foi menos generoso com o segundo.
menos do que foi com o primeiro, óbvio. Da mesma maneira, as recompensas foram equivalentes à fidelidade demonstrada. O Senhor provou ser um homem generoso para com esses homens, que entenderam os seus propósitos, a dignidade, a capacidade que o Senhor já conhecia daqueles homens. Simplesmente se provou perfeita. Aconteceu da maneira que ele esperava. Homens fiéis, homens bons, homens diligentes. E o terceiro servo? Quando o terceiro servo se apresentou para prestar contas, a cena mudou. Ao invés de devolver o dinheiro que lhe fora confiado, como tinha feito os dois primeiros, o servo começou a fazer um pequeno discurso. Veja bem, peraí, olha lá. Não louvou ao Senhor pela generosidade demonstrada. Antes descreveu o seu Senhor como um homem rigoroso, que ceifava onde não havia semeado, e que recolhia onde não havia espalhado a semente. Como diz na terrinha, manda matar e manda viver. Ele chegou, ele sabia quem era o homem. Porque teve medo de arriscar, tinha cavado um buraco na terra e enterrou ali o seu dinheiro. Engraçado, né? Parecia dizer ao seu Senhor com orgulho: por que o Senhor teve tão pouca confiança em mim, entregando-me apenas um talento? O que eu poderia realmente fazer com ele, levando-se em conta que se tivesse algum lucro, eu pouco viria dele? E por desdém, decidi nada fazer com dinheiro. Olha o orgulho, né? Olha o orgulho, olha o vitimismo, ainda botando culpa no Senhor. Infelizmente, há muita contradição nesse discurso que ele fez. Ele falhou não entendendo a bondade do Senhor, mas vendo-o segundo a sua própria natureza, invejosa e egoísta. Ele achou que o seu Senhor era invejoso, era egoísta igual ele era. Ele se sentiu diminuído, embora afirmasse que temeu fazer qualquer investimento com o dinheiro dos outros, com o dinheiro alheio. Isso se chama vitimismo, meus irmãos. Ele não usou o talento de modo lucrativo, mas parecia esperar palavras elogiosas por apenas tê-lo guardado com segurança. Eu não perdi nada que é do Senhor. Como se isso fosse crédito, como se isso fosse algo bom. Queria que o Senhor entendesse que não perdeu nada do dinheiro do seu Senhor. Explicitamente disse que o talento pertencia ao seu Senhor e ele o conservou com segurança. E sabe o que é pior? Que na cabeça dele isso era correto, era o mais certo a se fazer. Quantos de nós não pensamos a mesma coisa? Não, peraí, esse dinheiro não é meu. Ele me confiou esse negócio, sabendo que o seu Senhor o conhecia pelo seu bom trabalho e confiou o dinheiro para ele, para que ele investisse, para que ele usasse esse dinheiro, para lucrar com esse dinheiro. Ele sabia que poderia ter sido feito um bom trabalho com aquele dinheiro, mas ele não. Eu tenho plena convicção de que somos limitados nessa geração, extremamente limitados, quanto a observar os bons investimentos, por nem sequer pensar em perder o dinheiro, mesmo que seja de outros. Meus irmãos, nós nessa era, nessa contemporaneidade, nós temos oportunidades de investimentos tão boas quanto isso aqui que a gente está lendo, a gente está ouvindo. Nós temos oportunidades, meus irmãos. Só que parece que há um bloqueio enorme que tem acontecido há gerações, de que a gente não pode lidar com dinheiro, de que o dinheiro é sujo.
A Bíblia vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema. O problema é essa ânsia pelo valor, pelo que o dinheiro faz com a gente, pelo poder que ele nos traz, né? E não é isso, porque essas coisas contaminam o nosso coração. E quando amamos o dinheiro, nós o adoramos, idolatramos e nisso pecamos. E de repente isso é colocado na mente do crente, ou não só do crente, mas de toda uma sociedade. Então ninguém põe a mão no dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo. Ele foi criado para que haja bênçãos. Olha o que esses dois primeiros homens, olha o que aconteceu com eles. Eles amaram o dinheiro. Eles conheciam ao seu Senhor, e o seu Senhor os conhecia. Usaram do dinheiro para fazer mais dinheiro. E não tomaram para si o crédito disso, não. Eles honraram ao seu Senhor com o dinheiro. Quando pensamos dessa forma, os irmãos podem ter certeza de que há bênçãos relacionados ao dinheiro. Embora o investimento envolvesse algum risco, ele sabia que o Senhor, ao voltar, poderia recuperar o talento com lucro. Ao enterrar o talento, ele privou o Senhor dos juros, privou o Senhor daquilo que poderia ter o mínimo de ganho. Ele tirou do seu Senhor a possibilidade de algum crédito em relação àquilo que ele tinha recebido. Assim, quando o seu Senhor voltou, o servo poderia ter devolvido o único talento e algo mais, mas ele não permitiu isso. Ele simplesmente enterrou o seu talento. Vamos olhar agora pelo ponto de vista do Senhor. Quando o Senhor entregou a soma de 8 talentos aos seus 3 servos, ele mesmo se tornou dependente da honestidade e da lealdade dos seus servos. Se eles perdessem o dinheiro em transações comerciais, seria um homem arruinado. Imagina a felicidade desse senhor ao ver o resultado dos 2 primeiros servos, meu gente. Eles tinham dobrado a quantia confiada a eles. Ele os levou pela diligência e, lógico, recompensou generosamente aqueles servos. Eles tinham dobrado a quantia. Ele os louvou por isso. A chegada do terceiro servo com um único talento deixou claro ao Senhor que ele havia julgado mal o caráter do seu servo, que tinha se equivocado ao depositar confiança nele, e que em vez de recompensá-lo, tinha de puni-lo. Meus irmãos, não é a diferença entre os 2 primeiros servos que importa, e sim essa diferença, esse contraste em que o terceiro se encontra em relação aos outros 2. É uma outra cabeça, é uma outra mente, é alguém que já está deturpado, está manchado. E aqui fica, acho que, a mensagem central. Portanto, não pode haver uma injustiça por parte do Senhor, e Deus que dá e presenteia. Pois no centro dessa parábola não está a dádiva, o talento em si, e sim a fidelidade com que as dádivas são administradas. E digo mais, como são utilizadas para a sua honra. Como são utilizadas as dádivas, os dons, os talentos. É isso que o Senhor quer olhar para nós e ver o que fazemos com isso. A parábola vai direto para o ponto do dinheiro, mas ela é muito mais profunda do que isso. O que se refere aos talentos e dons que recebemos de Deus? Nesse texto foi específico o dinheiro. Porém, eles se referem a tudo que recebemos de Deus como dádivas
naturais e dádivas sobrenaturais. E como dádivas naturais, nós vamos considerar o seguinte: a dádiva de um corpo saudável, das forças e capacidades com esse corpo relacionadas, de podermos pensar, de podermos sentir, do que podemos querer. Além disso, é preciso mencionar as bênçãos de uma boa educação para a justiça, como fala a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,16. Uma escola adequada, uma vida profissional que nos sustenta, um sistema de Estado, de direito, enfim, tudo o que, por exemplo, Lutero vai falar sobre o quarto ponto, a quarta petição do Pai Nosso. Há um comentário dele sobre isso, que ele diz o seguinte: seja comida, bebida, vestes, calçado, casa, lazer, campos, gado, dinheiro, nossos bens, consorte fiéis, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Isso é a boa dádiva presenteada por Deus, cuja administração fiel somos responsáveis perante Deus. Diante de Deus, todas essas dádivas não possuem valor próprio em si, e não servem para um fim em si mesmas, mas são meios para comprovar e demonstrar a vida de fé, por meio da fidelidade nas menores coisas. São tantas coisas no nosso cotidiano, no cotidiano nosso, que nos envolvemos, que lidamos com as nossas amizades, com as nossas conversas. A nossa cosmovisão está aqui. Como respondemos a este mundo? A partir daquilo que aprendemos do Senhor. O princípio seja dito com clareza: o compromisso do fiel perante as dádivas e condições naturais deve se comprovar no cotidiano. É a maneira que eu lido com todas as coisas que o Senhor nos dá, nos presenteia todos os dias, as bênçãos que quando abrimos os nossos olhos, estão diante de nós. Como nós lidamos com isso? Como vamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado? Como no dia a dia, os nossos relacionamentos, nós apontamos para o nosso Senhor? Essas são as dádivas naturais. Vamos falar sobre as dádivas sobrenaturais agora então. Os dons. Meus irmãos, vocês creem? Vocês creem em Jesus? De onde vem a fé, senão do próprio Espírito de Deus? Isso é algo natural? O que nós estudamos hoje pela manhã? Pois quem crê não apenas nas coisas da vida terrena, não apenas se relaciona com as dádivas e condições naturais, mas também com as dádivas e condições do Espírito de Deus. Mas o que são as dádivas do Espírito Santo? É a dádiva do próprio Espírito Santo em si, que foi presenteada ao crente, aquele que crê na hora do renascimento. Em seguida, a palavra do nosso Deus e as descobertas que ela traz consigo. Olha o Salmo 119, o Salmo 19 que lemos agora há pouco. A palavra de Deus é fiel e digna. Meus irmãos, a oração é algo sobrenatural. Meus irmãos, se olharmos para nossa confissão de fé, a de New Hampshire, que nós assinamos no capítulo 7, no ponto 7, que diz assim: da graça à regeneração, e ela vai apontar o seguinte: cremos que, a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados,
ou nascidos de novo, que a regeneração consiste em dar uma disposição santa à mente, que ela é efetuada de uma maneira acima da nossa compreensão, pelo poder do Espírito Santo, em conexão com a verdade divina, de maneira a assegurar a nossa obediência voluntária ao Evangelho, e que sua evidência apropriada aparece nos santos frutos do arrependimento, ela aparece na fé, ela aparece na novidade de vida. Todas as valiosas bênçãos de Deus, com bens celestiais, a graciosa direção diária e disciplina por parte do Pai, sofrimentos, tribulações, tudo é dádiva sobrenatural que nos impôs um compromisso com Deus. Nós reconhecemos Deus como nosso mantenedor, nosso Criador, aquele que nos traz vida. Tudo é dádiva sobrenatural. Tudo, porém, não deve ser visto como dado aos discípulos para uso particular, e sim considerado em combinação com o sagrado compromisso de servir. Se eu não usar isso para abençoar pessoas, nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada. Jesus adverte que um discípulo de modo algum pode se limitar a preservar e mover no seu coração os bens da salvação eterna. Eu sei que isso é importante, é mais do que importante. O Senhor nos salva pessoalmente e individualmente. Antes Ele deve passar adiante a medida de conhecimento que foi dada a Ele, multiplicar e trabalhar com ela, até o que o Senhor venha. É o evangelizar, é o pregar do Senhor no viver diário. Não aprendemos com o Lucas na manhã de hoje, lá em Amós? Estava sendo sufocado por aqueles homens, por aqueles reis, mas o Senhor já tinha dado a palavra para ele: vai lá e fala o que está acontecendo. Ele se importou com a opinião dos outros, ele pregou aquilo que o Senhor tinha dito. Essa é a nossa função. Nós não recebemos do pão da vida. Nós somos mendigos que sabemos aonde está o pão. Nós vamos olhar para os outros mendigos e esconder o pão deles até que eles morram. É isso. Parece que não é isso que está falando essa parábola. Quem segura para si próprio os bens da salvação que recebeu, usando-os tão somente para a sua edificação, a sua satisfação, não procede de acordo com a vontade do Senhor. Não foi para esse fim que o Senhor lhe concedeu estes bens de salvação, as bênçãos, fortalecimentos, refrigérios do alto, para que neles obtivesse suficiência para a sua pessoa. Mas a fé e o consolo visam ativar-se no amor. Olha Gálatas 5, verso 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A circuncisão e a incircuncisão tinha a ver com as marcas que o Senhor, Deus Pai, num determinado tempo marcou o seu povo. Mostrou quem era o seu povo a partir desta marca. Mas o que ele diz aqui, que essa marca já não era mais física, mas é algo no coração sendo regenerado, transformado. O discípulo que pensa somente em si, não apenas prejudica a obra do Senhor, prejudica também a si próprio. Ao servo inútil, o talento
que ele cuidadosamente guardou somente para si, é tomado apesar disso. Dessa maneira, a fé, o amor, a esperança, elas derretem quando um discípulo quer admitir como única tarefa o cultivo egoísta dessa vida espiritual. Meus irmãos, isso é um engano terrível, em que vivem todas essas pessoas individualistas, pensar que estariam seguras contra qualquer dano, quando se afastam dos outros, quando escondem para si, quando sabendo que ali no seu trabalho tem uma pessoa sofrendo uma miséria, e você tem uma palavra do Senhor para ela, e você simplesmente guarda para si. Eu vou orar por ela, sabendo que ela está passando necessidade. Eu vou orar por ela, sabendo que o pão está na sua mão, sabendo que a palavra de consolo está na sua mão. Meus irmãos, vocês estão aqui recebendo desse pão todos os domingos, todas as quintas. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que essa mensagem produza frutos no seu coração, para que nas situações dessa semana, Ele lhe dê a oportunidade de falar do Senhor, aconselhar, pregar. E que isso seja dado ao Senhor graças, não por você, mas apesar de você, apesar de nós, pecadores. É muito difícil. A gente sabe que é difícil. Mas quando eu entendi que essa palavra, nós temos tão pouco tempo, 80, 90 anos ou menos para alguns, diante de uma eternidade, de repente eu conheço ao Senhor, e eu só tenho esse tempo. Eu não posso usar daquilo que é eterno somente para mim. Eu não posso deixar que essa preciosidade fique limitada apenas a mim. Lembram-se do publicano cheio de si, de justiça própria, vivendo com o conhecimento de Deus, cheio do conhecimento de Deus, conhecia de cabo a rabo, pronunciava os 150 salmos com 12 anos de idade. Olha quanta coisa ele conhecia do Senhor, mas o que ele ora? Que bom que eu não sou que nem esse publicano. Olha o seu orgulho, olha a sua justiça própria, um conhecimento enterrado em sua vida. É disso que nós estamos falando. Essa parábola vai tratar disso, para mim e para você, meus irmãos. Ele não conseguiu estender a sua mão, está com um câncer dentro de si. A partir de dentro, a sua vida espiritual sucumbe. Meus irmãos, ele errou o alvo, não entendeu. Seus olhos não foram abertos, o tampão dos ouvidos não foi tirado. Por algum motivo ele se convenceu que estava em Cristo, mas nunca foi de Cristo. Foi justamente a pergunta que o irmão Zé Luiz fez pela manhã, após o estudo da eleição. Só rejeita o chamado quem nunca conheceu de verdade. O chamado especial do Senhor, desse evangelho maravilhoso que trabalha as nossas vidas, transforma um coração de pedra em um coração pulsante. Quem rejeitaria? Inversamente a isso, doar-se a si mesmo, aos outros, com amor e serviço, não desgasta os próprios bens espirituais, mas justamente os aumenta. Quem vive para os outros, afasta de si a doença do egoísmo piedoso.
Cumpre-se, pois, a regra da vida espiritual, resumida numa frase: a todo homem que tem será dado, mas aquele que não tem, mesmo que tem, será tirado. Olha aí o verso 29. Um seguidor de Jesus somente tem quando dá, pois nada tem recebido para si pessoalmente. Quem não dá nada, dele também será tirado o que possui, porque não tem nada. Por mais enfaticamente que nessa parábola seja interpelado o discípulo individualmente, é com a mesma força que ela se volta contra todo o individualismo. Meus irmãos, mais uma vez, não existe desigrejado. Como usar dos seus talentos se não for no meio do povo, no meio da igreja? Meus irmãos, culto online não alimenta ninguém, porque você não sabe o que passa com o seu irmão do seu lado. Isso não é igreja. Precisamos estar aqui, juntos, olhando um para o outro, conhecendo das suas necessidades, que conheçam a minha necessidade. O seguidor de Jesus não pode ficar para si, ele está destinado à comunhão. Por isso essa parábola trata da comunidade e do seu serviço ao mundo. O Senhor diz aos seus servos fiéis, aí no verso 21, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. A recompensa dos fiéis é dupla, olha o verso 23. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Continuam sendo seus servos, com alegria, para que ele continuará empregando no que convier a ele. É o Senhor que vai entregando as suas dádivas, os seus talentos a cada um da igreja. Por isso recebem forças mais ricas, uma esfera de poder maior. Cristo não conhece vida ociosa, nem no reino dos céus, porque os seus devem participar ativamente do seu governo. A gente não vai ser um monte de anjinho, zanzando para lá e para cá, sem nada para fazer. Os anjos trabalham, seus servos trabalham. O Senhor, Ele dá testemunho de si, dizendo que trabalha até os dias de hoje. No entanto, não lhes reservou somente a tarefa maior, mas também partilha com eles a sua própria alegria. Dessa maneira, Jesus descreve aos discípulos os que lhes trará o serviço a Ele. Jesus informa o servo infiel que ele se justifica por ter enterrado o talento na terra, alegando e dando desculpa que falhou no serviço por medo do Senhor. No entanto, assim fala somente quem não tem nenhum tipo de amor no seu coração. Meus irmãos, presta bem atenção aqui. Quem ama, seria capaz de dizer que não quer fazer nada pelo Senhor? Quem ama, seria capaz de criticar o Senhor, dizendo que Ele exige demais e o seu mandamento é um tormento? Como haveríamos de ganhar a vida e a glória no retorno de Jesus, se o nosso coração está brigado com Ele? O medo que o servo alega não é medo, é desprezo descarado do Senhor, pois é uma mentira desculpar-se com o fardo e o peso do mandamento de fidelidade. O Senhor nunca exige demais dos seus seguidores. O Senhor reiterou o que já disse lá em Mateus 13:12. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Lá Jesus declarou, porque Ele oculta o reino dos céus para Israel. Aqui Ele diz,
porque tira o reino do discípulo indisposto para o serviço. O Senhor sempre procede de acordo com a mesma justiça. Para o seguidor de Cristo vale a mesma justiça que para o judaísmo. Ela paira com a mesma neutralidade sobre o discípulo como sobre quem não é cristão. O Senhor não concederá novas dádivas ao que não usa o que recebeu, que não administra fielmente e não trabalha com Ele. Vamos nos lembrar do povo de Israel, que não apenas não usou a dádiva de Deus, mas abusou delas. Eram as leis, os fariseus. Mataram Jesus, porque não reconheceram Jesus. Aquilo que o Senhor incessantemente concedeu, em bens e tesouros celestiais à sua comunidade, e ainda continua dando isso, compromete a comunidade à fidelidade máxima. Nós seremos fiéis quanto mais nós dermos, e sem cessar, é abundante a graça que o Senhor nos dá, quando entendemos quem é o Senhor. Cada cristão renascido recebe para si, pessoalmente, uma tarefa suprema e última. É a tarefa de deixar-se santificar, de deixar-se transformar passo a passo na imagem do Filho de Deus. Tornar-se semelhante a Ele. Esse é o sentido e o alvo do que é seguir a Cristo. É me tornar como Ele se tornou. É nós sermos como Cristo foi, como Cristo é. Por isso o trabalho da vida de cada cristão é aprender a pensar e julgar cada vez mais como Cristo pensou e julgou. É adquirir cada vez mais a concepção de vida de Cristo, em lugar da egocêntrica que está na nossa natureza, essa vida que a gente quer só para a gente. Cabe a nós sentir e querer mais e mais como Cristo sentiu e quis, para que brilhe cada vez mais clara e pura a imagem de Cristo nas nossas vidas, e nós cresçamos em tudo para dentro dele. Efésios 4,15 vai dizer o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, tudo que Deus nos deu, nos envia, nossas aptidões e dificuldades, tudo que temos de fazer e de sofrer, deve servir a esse alvo, esse crescimento em Cristo, porque a própria santidade de Cristo é tão grande e abrangente, que ela não pode ser tratada integralmente em nenhuma alma humana. Precisamos do todo, precisamos da igreja toda, precisamos de cada pessoa. E cada pessoa é chamada a configurar em sua vida, segundo a sua característica, um traço singular de Cristo. Nisto consiste a nossa verdadeira tarefa pessoal. Cada um elemento, um órgão desse corpo, onde o cabeça é Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. O cristão que trabalha com fé colherá imensos dividendos. Ele não se preocupa consigo mesmo ou com seus próprios interesses, pois o que quer que tenha pertence ao Senhor, e o que quer que faça, o faz pelo Senhor. Nenhum seguidor de Jesus pode jamais dizer que lhe faltam dons para o serviço, simplesmente por não ter a estatura de um Paulo, de um Lutero, de um George Whitefield, de um John Knox, de um John Wesley, um Jonathan Edwards. A parábola ensina que cada um dos servos recebeu dons, segundo a sua própria capacidade. Jesus conhece a capacidade de cada cristão e espera receber frutos, porque Ele capacita. Se nós olharmos Efésios 2:10,
Efésios. Gálatas, Efésios. 2:10, ele vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras foram feitas por Deus. Até as boas obras foram feitas por Deus. Mas espera aí, eu dou dinheiro para a pessoa lá no semáforo, eu ajudo não sei quem. Meus irmãos, o trabalhar do Espírito em nossas vidas já foi conhecida pelo Senhor de antemão. Essas boas obras foram feitas pelo próprio Senhor em nossas vidas. Como em várias outras parábolas, não devemos realçar e aplicar pormenores específicos. O que importa é a mensagem central. O ensino básico da parábola dos talentos é que cada crente é dotado de dons diferentes quanto à sua habilidade, e que esses dons devem ser postos a serviço da obra de Deus. No reino de Deus é esperado que cada um empregue plenamente os dons que recebeu. Não estamos aqui para ser uma religião preocupada apenas em não fazer nada errado. Estar pronto consiste não apenas em manter a sua ficha limpa, mas em um serviço ativo, um serviço responsável e fiel, que produza resultados para o Senhor. Lembra em Mateus 7, as árvores de bons frutos? Somos árvores, somos enxertados na árvore, como Paulo comentou hoje pela manhã. Fomos enxertados no Senhor, e as boas obras, os frutos, vêm dEle. Vem dEle. Será extraordinário quando na vida eterna todos os que se dedicaram sinceramente à santificação refletirem a imagem de Cristo, glorificando aquele a quem procuraram se assemelhar, mesmo sem alcançá-lo na sua totalidade, porque vai ser impossível aqui, mas no corpo glorificado seremos iguais a Ele. Somente a Deus toda a glória. Querido Deus, estamos diante do Senhor, ó Deus. É a Tua palavra, ó Pai, que transforma as nossas vidas. É o Teu Espírito que trabalha em nós, movendo, transformando, cuidando, nos alertando, nos pondo como vigias diante do Senhor. Senhor, precisamos de Ti urgentemente, Pai. Este mundo sucumbe, ó Pai, nos seus desejos pessoais, em desejos, ó Pai, que nada glorificam ao Senhor. Senhor, que os dons e os talentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, possam ser utilizados na Tua obra, para que se multipliquem, ó Deus. E no dia que estivermos diante do Senhor, o Senhor possa, ó Deus, colher todos esses frutos, ó Pai, ainda aqui. E louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor tem executado na vida de cada um dos meus irmãos aqui, esta noite, ó Deus. Que no decorrer dessa semana, essa palavra toque-lhes os corações. E que vidas possam ser tocadas, ó Deus, pelo reconhecimento de quem o Senhor é. Nós louvamos a Ti, ó Deus. Entregamos nossas vidas a Ti. Ó Deus, precisamos do Senhor. É Jesus Cristo, o alvo das nossas vidas. É estarmos diante do Senhor em Cristo, na riqueza da sua glória, para todo sempre. Amém, ó Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.